meu povo! Estamos aqui para mais uma Estação Plural. Eu sou o Fefito e, como sempre, estou muito bem acompanhado por duas mulheres lindas, inteligentes, bem resolvidas. Ellen Oléria. Oi. E Mel Gonçalves. E hoje eu estou mais bem acompanhado ainda com a nossa convidada, que é uma mulher que a gente já queria aqui há muito tempo. É uma mulher que sabe das coisas, vê os fatos do mundo e a situação feminina de um jeito muito sóbrio e inspirado, viu? Ela é a filósofa e escritora Márcia Tiburi. Bem-vinda, Márcia! Obrigada. Obrigada. É um prazer conversar com você. Prazer pra mim. A gente queria muito mesmo ter você aqui há séculos. Oh, que pra lindo. falar de 1000 assuntos possíveis. Só vai ter 3 blocos hoje, mas a gente vai tentar falar de tudo que der. Ai, vamos falar. A Márcia Tiburi tem um currículo impressionante, daqueles longos e consistentes. Ela se formou em Artes e Filosofia e seguiu na filosofia até chegar a mestre e doutora. Escreveu muitos livros, é escritora, escreve colunas, é professora. Já foi apresentadora de TV. O conhecimento e a cultura são coisas que vale investir. A gente se leva para onde vai. Ninguém tira da gente. Mas além daquelas coisas que a gente construiu internamente, tem muita coisa que a gente conquista externamente e de que se orgulha. Precisa e até depende daquela coisinha, sabe? Sabe aquelas coisas que você prefere morrer do que perder? Eu posso fazer uma lista disso. O Estação Plural foi pra rua ver o que é que o povo salvaria em caso de incêndio. Pensa em caso você também, conta pra gente na hashtag Estação Plural. Roda VT! Aquele quadro que um amigo fez especialmente pra você. Aquele brinquedo que marcou sua infância. Aquela câmera fotográfica que você leva para todos os lugares. Aquele livro raríssimo que tá na biblioteca do seu avô há anos. E você? Se a sua casa estivesse pegando fogo, o que salvaria de um incêndio? O meu celular. O celular eu posso me comunicar, posso informar os familiares que tá pegando fogo, que eu sofri um atentado, vai saber se alguém pôs fogo na minha casa. Talvez uma tela minha. Que você é pintora. Isso. Alguns bibelôs que eu tenho da minha avó. Um livro. No momento ela tá fora da parede, mas. Entendi. A sua casa tá pegando tá fogo, guardadinha. você resolve ainda procurar no meio de um incêndio a primeira tela que você não expôs. Não, tá, eu sei onde tá. Mas, tá. mas tá guardadinha, mas eu levaria essa primeira tela. Suzy, eu não sei se sobreviveria a esse incêndio, não. Além da Alice e do bonequinho, o que você salvaria de um incêndio? Meu notebook. Porque você ia salvar todas as nudes. Tem tudo lá dentro. Você ia salvar as nudes todas. Claro, Suas e dos outros. tem que fazer um backup, né? Tem que... Eu salvaria lembranças, fotos da minha mãe, do meu pai, da minha família. Desce as escadas compartilhando, minha casa tá pegando fogo. Já compartilha, claro, mais prático impossível, tá certo. É engraçado isso, né? Pegava o computador, minha casa tá pegando fogo, põe no Facebook. Ai, tem... Antes de ligar pros bombeiros. Você já assistiu aquele... Eu esqueci o nome, um seriado que passa, que teve a Ariana Grande, que ela tava sendo... Scream Queens, que ela tava sendo assassinada. E ela, antes disso, ela arranja tempo pra twittar. O assassino está dentro da minha casa. Por favor, me ajude. As pessoas não se desconectam mesmo, né? O que isso mostra é que as pessoas têm muito mais apego a máquinas do que a objetos afetivos e até mesmo familiares, né? É que as pessoas também são muito pragmáticas, né? Então, a metade da população que falou ali salvaria alguma coisa que não é afetiva de jeito nenhum, que é para dar conta da vida, da sobrevivência que vem logo depois do incêndio, né? Então, acho que as pessoas pensam de um jeito muito pragmático, mas o amor às máquinas é uma característica também da nossa época, dessa cultura. Tem tudo a ver com esse clima autoritário, fascista, capitalista, com essa sociedade que, de fato, prefere as coisas às pessoas. Acho que a gente gosta mais de pessoas do que de coisas. Eu gosto mais de pessoas. Hoje em dia, se minha casa pegasse fogo, eu só sairia com o meu Habib, meu cachorrinho. A única coisa. Gracinha. Então, eu tô apaixonada pelo cachorro. Eu amo ele. Dá pra amar os O que cães. você salvava, Ellen? Sabe que eu tava vendo a matéria e tava pensando nisso, né? Eu falei, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, não posso dizer isso, é muita gordice. Salvaria a panela com o jantar da gatinha. Minha esposa cozinha muito bem. E aí eu acho que bateu uma fominha, eu pensei na comidinha, olha. Eu acho que eu salvaria. Dá fome, Não, né? brincadeira. Mas eu acho que meu instrumento, algum dos instrumentos, ou violão, ou a guitarra. Amiga, sua voz... Não, essa vem comigo, é mais fácil. Não é eu nem considero ela um instrumento, né? Onde eu vou, ela vem comigo, tá mais fácil. Mas acho que um instrumento, né? Porque é isso, a gente não tem mais plantinhas, tantas plantinhas em casa.
Acho que eu ia no... Mas é uma coisa significativa, então, né? Alguma coisa assim que, tudo bem, você vai viver sem isso, mas se você é obrigado a salvar alguma coisa que tenha significado, então vai isso. Né? É isso. Eu acho que eu não tenho muito apego, não, sabia? Com as coisas que a gente adquiriu. A gente sempre dizia isso. Quando o meu violão foi roubado, eu estava morando em Brasília e levaram meu violão e tal. E eu fiquei muito triste, eu ainda estava pagando as mensalidades do violão, mas eu comentava isso, e a gente diz muito isso na casa da minha mãe, que é as coisas, a gente consegue outras. As pessoas, eu cheguei bem em casa, né? Cheguei segura. Então, eu acho que é isso, com o trabalho a gente levanta as coisas novamente. Às vezes até numa perspectiva mais interessante para o que a gente quer produzir, para um som mais legal, que tem mais a ver com aquele tempo. Mas eu acho que a família ainda se conecta com as pessoas, né? E você, Márcia? Bom, se eu fosse pragmática, eu também levava meu computador. Se eu fosse um pouco mais pragmática, eu levava meu óculos, que eu sou muito míope, eu tô de lente, né? Sem isso, eu não dou 2 passos. De fato, eu acordo e eu não sei onde está. Eu deixo o óculos num lugar que eu possa pegar com a mão. Nem é tanta miopia, mas é 4 graus e pouco, e eu não consigo enxergar. Eu tenho uma filha que usa aparelho para escutar, então certamente ela levaria os aparelhos, senão também não vai muito longe. Mas quando vocês estavam falando... Eu estava lembrando, assim, de uma coisa bem inútil que eu guardo. Eu tenho uma coleção de caderninhos de desenho. E tem um em especial que eu desenhei muitos elefantes. E eu nunca mais consegui desenhar elefantes daquele jeito. Então, tem muitos elefantes lá dentro e eu gostaria de salvar a minha manada de elefantes desenhados. Por que elefantes? Porque são os bichos bem bonitos, né? São. É um animal certamente superior a vários outros animais. E, sobretudo, tem muitos animais superiores ao animal humano. E acho que, sei lá, a onça, o elefante, o tigre, a cobra, um monte de bicho, né? Os pássaros. A gente é um animal, assim, tipo, muito inferior nesse lance biológico. E aí eu acho os elefantes muito geniais e eles são bons de desenhar porque eles são cheios de ruguinha. Sim. Então, para quem curte grafite, nossa, é lindo. Eu não sei o que eu levaria. Eu queria dar uma resposta super romântica para vocês, super fofa. Eu queria levar aquele livro. Minha casa é uma biblioteca, você já teve lá. Fefito é o insano dos livros. Eu queria. Por todo lado, você abre uma portinha na casa dele e tem livro lá. Cai um livro. Você vai abrir o armário para pegar uma escova de dente, cai 2 livros do gelado. Na gaveta tem livro, ele é assim. Só que eu pensei muito, desde que eu fiz esse povo falando que eu levava. Eu não conseguia chegar a nenhuma conclusão, não sei se é pragmático. O meu cartão de débito para poder pagar minhas contas uma vez que o prejuízo estaria lá. O meu celular para poder falar com minha mãe, tranquilizar ela, já que ela mora em outro estado, mora no Recife. Mas depois o que eu fiquei pensando é que um incêndio talvez me fizesse bem. Porque como eu moro na casa que eu morei por 8 anos do meu antigo casamento, e eu mudei tudo que eu podia, mas ainda assim é a casa em que eu vivi por 8 anos. Você estaria livre de... E não foi uma boa experiência o fim, foi muito traumático, foi algo muito sofrido, seria uma maneira de exorcizar literalmente. Você viu aquele filme? Recomeçar, passado e recomeçar. Você viu aquele filme do Peter Greenaway que chama O Livro de Cabeceira? Não. Então, aquela personagem, a Najiko, ela passa por 2 incêndios que tem a ver com essa coisa dos casamentos também. É uma metáfora boa, né, para os casamentos que acabam, aquela coisa, desgraça a sua vida, parece que nada poderá ser reconstituído e tal. E passa isso no filme, esses 2 momentos que são incêndios, acaba tudo, tem que fazer tudo de novo. E essa ideia de fazer tudo de novo é muito interessante. Aliás, é meio o clima do Brasil, a gente está assim meio que no incêndio e a gente vai ter que fazer tudo de novo. Vai reconstruir. Inclusive esse cenário, você falou, a gente está meio assim no Brasil, me vê essa onda dos refugiados que inclusive estão chegando aqui. E chegam assim, né? Às vezes chegam com os filhos e a roupa do corpo. Chega uma família imensa e é isso. E quem ficou para trás, o desespero está realmente nas pessoas que ficaram, né? Que não foi possível estar junto. Eu ouvi uma história muito linda de uma japonesa que perdeu a irmã numa ida dessa, de um navio, na época da Segunda Guerra Mundial, e ela reencontrou muitos anos depois. Talvez essa coisa do contato com as pessoas, vocês acham que a gente consegue retomar isso, para além da coisa da mercantilização dos nossos corpos, ou pensando mesmo nessa onda de fugir de uma guerra, onde você perde tudo, vocês acham que a gente consegue se reerguer, se reconectar com as pessoas, menos com as coisas? O que a gente, não sei assim, mas eu acho que a gente não consegue é perder a experiência.
E o mundo das bugigangas capitalistas, das mercadorias, é um mundo que serve para nos afastar da nossa experiência. Então, nesse momento, para usar a metáfora aí do incêndio, esse exemplo que você está dando, que é seríssimo, né, dos refugiados que vêm sem nada. Essa gente tem uma experiência e essa gente vai poder reconstituir uma história, claro, contando com o apoio, a solidariedade, a generosidade do conjunto, do contexto onde eles vêm pedir uma saída, né, pedir um amparo. Mas esse mundo do shopping center, do consumismo, desses balangandãs desnecessários, a gente tem, as pessoas, né, costumam ter quanta coisa, gastam dinheiro, se esforçam para trabalhar, para produzir, para comprar coisas absolutamente inúteis, que não servem para nada. E que, à medida que ocupam o nosso tempo, o tempo da nossa vida, fazem com que a gente, digamos assim, aliene ou deixe de viver a nossa experiência para viver o vazio da experiência. Sim. Então, é a experiência esvaziada ou a experiência plena de conteúdo, plena de criatividade, enfim, de tudo isso que faz parte da socialização humana, da politização, da compreensão, que é poético, né? Eu tenho um amigo que costuma dizer, o Lieber, uma vez ele disse isso, me marcou muito. Ele disse que quando a gente tem as coisas, se a gente analisar bem, que as coisas nos têm. Nos tem. Então, essa necessidade de você estar sempre com uma coisa, minha casa, o meu carro, é porque, na verdade, você pertence àquilo também, né? Não consegue abandonar. Eu fui comprar uma poltrona, aí eu fiquei olhando, namorando a poltrona, e tinha uma poltrona muito cara. Eu falei, eu não vou comprar essa poltrona, mas eu quero sentar nela. Aí eu sentei nela e um amigo meu estava comigo. E a gente comentou sobre felicidade. Ela falou assim, amiga, essa poltrona te faz feliz? Eu falei assim, acho que ela talvez me faria um pouco feliz. E aí a gente começou a questionar esse conceito de quantas coisas fazem a gente feliz e o que é felicidade de fato para uma pessoa, se está nos objetos. A gente foi criado num sistema capitalista. Mas você sabe que tem um estudo de neurologistas que fala sobre felicidades especificamente, porque felicidades hoje é muito rentável, enquanto publicidades e literatura e etc., em que eles falam sobre isso, que o consumismo te proporciona uma felicidade imediata. Sim, é um prazer As pessoas querem coisas incríveis, mas é um prazer momentâneo que se gasta muito rápido. Sim. Que é um prazer que não se mantém. E você já teve as suas poltronas? Você falou, eu vou ser muito feliz nessa poltrona? Ah, mas eu sou bem desapegada. Eu tenho uma fantasia, inclusive, bem perigosa. Vou contar aqui pra vocês. Conta. Abre Como tá o jogo, assistindo aí, Marcia. gente. Abre o jogo. Eu tenho uma fantasia de sair andando, assim. Sair andando com o que tiver de... Se tiver dinheiro no bolso, levar... E no meio do caminho, encontrar um jeito de viver. E eu, de vez em quando, eu dou uma desconstruída na minha vida. Mas você pode voltar se você de tempo, encontrar um eu medo não de volto viver, atrás, modo de nunca, viver? não. Entendi. Não. Se eu for, não voltei. Tudo que eu fiz na vida até hoje, não. Qual o seu signo? Gente, Queremos sou saber. Áries com lua em Áries, com ascendente Sagitário. Deixa eu eu bater não palma. volto. Mas é fogo, hein? Não, não volto nunca. Nunca voltei pra trás, não volto. E é a coisa mais horrível até, porque, tipo, passou daquela porta, não sei mais o que estava acontecendo do outro lado. E vamos em frente. Mas, de fato, eu acho que o mundo das bugigangas, ele nos atrapalha. Esse sistema no qual a gente vive, ele é organizado exatamente para isso, para que a gente viva um grande vazio. A questão da felicidade está envolvida com isso. Então, você fica no vazio do pensamento, o vazio da emoção e o vazio das ações. Sim. Esse território esvaziado, a gente já foi esvaziado por um sistema econômico e político e social. Esvaziou. Então, você não pensa nada, não sente nada e não sabe o que fazer. Então, se diz para você o que deve se pensar, o que deve se sentir e o que você deve fazer. E a felicidade vem a ser um verniz que se coloca. Então, você não compra nunca uma poltrona. Uma poltrona, eu sento em qualquer lugar. A gente não senta em qualquer lugar? Tanto faz a cor, o tamanho. Mas esse revestimento da felicidade tem a ver também com a estética burguesa. Claro. Que é, assim, o horizonte da enganação. Aí você vê a vitrine, vê o shopping, a beleza, que é uma categoria branca, europeia, e que só serviu para prejudicar a vida das pessoas. Das pessoas em geral, sobretudo das mulheres. Então, acho que é melhor a gente ficar afastado disso. O que é diferente de se divertir, né? Então, se divertir com a montagem, com os balangandãs, com as coisas, enfim, que nos fazem nos alegrar, com o carnaval.
mas tem que tomar muito cuidado com a diferença, né, que tem, assim, entre... Tô me divertindo, sentando aqui na poltrona com meu amigo, conversando numa hora, sei lá, e fazendo uma reflexão sobre isso, e ser um otário que vai... O otário, porque o capitalismo espera um otário, que é aquele cara que vai gastar um salário que ele não ganha. Aliás, ele já gastou a vida dele para trabalhar para os outros, um dinheiro que não volta, um esforço que não volta, que não tem recuperação, e alienando, né, o seu trabalho. E esse sujeito vai gastar um dinheiro que ele não tem para comprar uma coisa que ele não precisa. Isso é tão evidente. Então, gente, comprar nada. Eu, se fosse todo mundo, não comprava nada. Ó, eu vou contar para vocês. Isso é muito bom. Esse lenço tem uns 5 anos, eu ganhei. Esse anel tem uns 10, eu ganhei. Essa calça eu comprei porque eu não tinha mais nenhuma. Linda. Mas estava em liquidação. Essa sandália custou, acho que, R$50, essa coisa aqui. E eu tô de meia, o que não convém, né, gente? Devia estar 100. Devia estar só de sapé, sem, mas tá bem sem meia. bonita. E aí, esse casaco sobrou. A minha filha ia dar para alguém, eu fui lá nos restos e peguei para mim. E essa camiseta, eu já perdi de quantos séculos que eu tenho. E o meu guarda-roupa é assim, só tem roupa preta, porque parece que eu tô sempre com outra roupa, mas é sempre, na verdade, a mesma roupa preta. As pessoas pensam que é outra roupa preta, Mas você tem celular? É a mesma roupa preta. Mas você tem celular? Tem. Porque então você tem balangandã. O celular é necessário para trabalhar. Sim. Sim. Hoje em dia é necessário Você para não se trabalhar. deixa dominar pelo balangandã, mas reconhece a importância dele. Não, eu tenho computador, uso muito, mas eu acho que a gente pode realmente se liberar dessas coisas. Mas tem uma coisa também que eu acho que tem a ver com com um cenário de vida simples. Eu acho que eu entendo essa coisa na dimensão do luxo e da aquisição, da renovação das tecnologias, porque eu acho que é isso, né? Você precisa estar antenado, você precisa estar antenada, você tem que ter o celular de última geração. Quando você pensa num luxo, com tanta gente ao redor, sem ter o básico, que é o para comer, o onde dormir, o que vestir, é muito complexo mesmo. A felicidade só pode ser um conceito pensado coletivamente, né? Não dá para você ir só. E aí, nesse sentido, eu acho que uma vida simples ajuda todo mundo ao redor. Porque se está sobrando muito, é porque está faltando está sobrando muito aqui, está faltando em um outro lugar. A obrigação de ser feliz traz muita infelicidade para as pessoas. A vida é um pacote. E esse pacote, ele tem a felicidade e ele tem as tristezas. E as pessoas costumam esconder as tristezas e estarem sempre felizes. Mas tipo, é melhor ser alegre tudo que bem? ser triste. Por quê? Oi, tudo alegria bem? é melhor, Tudo bem. mas é Às que vezes você não tá existe. bem. Por que as pessoas são assim? Por que dessa Porque é melhor ser alegre expressão que da ser triste, felicidade? Mel. Por quê? Como é que é? É melhor ser alegre que ser triste. Não Alegria é é a um melhor pacote, eu coisa acho que que existe. viver é importante. Viver tudo é importante. Mas a alegria e a felicidade são diferentes também, vocês não acham? Sim. Como dizia o Oswald de Andrade, a alegria é a prova dos 9. Ó. O que prova, eu acho, que essa é uma discussão também política. Sim. A gente vive no Brasil atualmente uma depressão política, uma depressão cívica. Está todo mundo triste, arrasado. Eu sempre achei que a depressão endêmica que a gente vive há décadas tem muito a ver com a questão social. Porque, como você colocou, não tem como pensar a felicidade fora de um contexto social, é coletivo, é grupal, é com os outros. Por isso que é uma categoria ética. A felicidade é uma categoria ética. Eu tenho que pensar tendo em vista as outras pessoas. Não posso descartar esse elemento para pensar a felicidade. Não é uma coisa minha, que eu tenho competência para isso, que é da minha natureza. Nada a ver. Tem a ver com o contexto das interações, com os afetos, como o outro me afeta, como o outro causa alguma coisa em mim. O que eu estou fazendo para o mundo? Eu estou me sentindo alguém pleno com o mundo ou não? Eu acho que esse é um tópico assim, super importante. E no Brasil atual, eu acho que a gente está vivendo uma depressão radical. Spinoza, no Tratado Teológico Político, lá em 1700, falou que quando os governantes querem espezinhar o povo, tem que deixar o povo triste. Tem que deixar o povo triste, porque aí o povo não age, o povo não faz nada. Então, no Brasil está todo mundo muito deprimido. Acho que isso todo mundo percebeu, estamos percebendo. E tem que sair disso, porque a construção política, a política, digamos, honesta, verdadeira, sincera, ela é alegre.
Ela é esquerda festiva, gente. Opa! Solta os verdade. balões, eu boto muita fé. Solta os balões, minha gente. É cheia de música, de alegria. Por que acabar com a cultura no Brasil nesse momento para pisar, humilhar a pessoa naquilo que é a alegria dela, que é a música que ela escuta, que é o carnaval que ela faz, a festa popular, que é o jeito dela viver. A gente está vivendo isso, É a primeira coisa que recebe o corte. Pois é. É o esporte e a cultura. É, onde as pessoas podem ter essa alegria, prova dos 9 política, que faz as pessoas se unirem, juntarem, fazer coisas. É isso. Então a gente chegou a uma conclusão. Sabe o que você vai levar em caso de incêndio? Leva sua alegria. Eita. Vamos ser felizes. E divide com nós. Agora tá na hora da gente abrir mão dessa Multiplica. conversa. A gente vai partir para outra, mas só no próximo bloco. Ainda tem muita estação plural por aí e se eu fosse você, ficava bem ligadinho na gente. A gente volta já. Eita, Lelê. Até já, minha gente. Voltamos! Estamos de volta com Estação Plural, transmitido para todo o Brasil, pela TV Brasil e pelas rádios Nacional e MEC. Nossa convidada de hoje é a filósofa, artista e escritora Márcia Tiburi. A gente estava falando de coisas e pessoas que fazem parte da nossa vida que a gente não sabe mais viver sem. Perdeu essa conversa? Depois procura lá no site da TV Brasil, tem tudo. Que agora eu quero falar de outro assunto, de outra questão. As coisas que a gente não consegue se livrar. Sabe aquele sentimento supérfluo que a gente teima em carregar pela vida? Um rancor mal resolvido, uma mágoa que não passou, uma decepção que virou uma pedra no sapato. Todo mundo tem uma, né? Eu tenho a minha. Estação Plural foi ouvir o que uma pessoa super zen tem a dizer sobre isso. Quer ver, roda? Por um momento alguém faz uma coisa que magoou, ficou magoado. Você ficou magoado, você passou pela experiência de estar magoado. Não precisa carregar isso nas costas. Tem que largar isso. Porque aquilo que aconteceu já está lá no passado. E o interessante é você analisar que causas e condições produziram essa mágoa. E trabalhar com o seu eu verdadeiro, no qual nada pode atingir. Agora, se eu não procuro cura, se eu fico lá, é o próprio ego, né? Eu sofro mais, eu não me esqueço, eu vou me vingar, né? Eu sinto rancor. Então é uma coisa muito centrada num eu pequeno. A gente tem que ser um pouco, às vezes, pôr em proporção com a realidade da vida, né? Quanto mais falo nas coisas desagradáveis, mais eu estimulo um sentimento negativo. Me leva a estados de estresse, de ansiedade, de tristeza, quando eu posso estar livre, solta no mundo. Então, quando você entra em contato com aquilo que é a essência do seu ser, essas, que eu digo, superficialidades de sentimentos, eles podem ir deixando de lado. Eles existem, eles surgem e tão logo quando surgem podem desaparecer. Isto é o que a prática de meditação faz. Eu vejo que tudo que já aconteceu é uma tapeçaria da minha vida, que me trouxe para o agora. E eu começo a apreciar esse agora. Tem um presente que eu digo que é uma mágica, que é uma chavinha de ouro, que se chama respiração consciente. Na hora que você sente alguma coisa, respira o que você está sentindo. E é uma respiração profunda. Procure fazer uma respiração, o ar entra, ele vai enchendo a caixa torácica, ele enche o abdômen e você sente que todo o seu corpo inspirou. Há uma pequena pausa e você expira profundamente. Coloca você no momento, no presente, no agora, nesse maravilhamento com a existência, nessa beleza que é estar vivo, respirando, ouvindo, sentindo, inclusive tendo memórias. Mas não pode se esquecer que é uma memória. E aos poucos fica uma vaga memória. Ai, que lindo. Que bonita essa ideia de tirar o mal que está dentro da gente com a respiração, né? Ninguém consegue evitar ser magoado. Mesmo que você nem considere muito aquela pessoa, ela tem o poder de te atingir. É aquela velha história. A gente ouve 100 elogios e uma crítica. Adivinha qual não sai da nossa cabeça? Não é um pouco assim para você, Márcia? Como é que funciona? Você é uma pessoa magoada? Eu sou um pouco, eu reconheço. Tô aqui. Ai, meu coração é um pote até aqui de mágoa. Lembra daquela música? Deixa em paz, meu coração. Eu amo.
que ele é um pote até aqui de mágoa. Já passou, Eu adoro né? essa música de vez em quando ela vem, assim. Eu sou uma pessoa com muito ressentimento. Muito. Só que eu gosto do ressentimento. O ressentimento move a gente também, não Então, move? eu acho, por exemplo, eu escrevo romance, gente. Como é que eu vou escrever literatura Sendo sem feliz. romance, sem ressentimento? Não tem como. Então, tem muito ressentimento. Tem, eu acho que, talvez, uma vontade de conhecer o ressentimento, isso tudo que a Monja ali está falando. Então, tentar entender e, claro, não se fixar no ressentimento. Aí, eu acho bacana a gente pensar que tem um agora, tem essa experiência que não vai gerar nenhum ressentimento, ao contrário, causa muita alegria e é isso que interessa. Então, você vai pra frente. Mas eu não acho, assim, que o ressentimento seja uma coisa de se jogar fora, ele faz parte da vida. Então, você ficar magoado, ressentido... Eu acho, sobretudo, que eu fui muito ofendida. Na minha formação, assim, eu sempre me senti muito ofendida na minha infância, coisas que eu vivi e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai reinventando, né? Vai criando, a partir disso, enfim, criando mesmo, inventando, transformando isso em ficção, achando saídas criativas. E essa é talvez a única saída. E vai criando uma crosta também. Eu gosto de quem é inteligente na hora do rancor, que usa a mágoa para fazer coisa legal, tipo a Adele. A Adele é o melhor exemplo de mágoa. A mágoa ela fica pegou... linda. Vocês lembram tem aquele cara, o Nietzsche, o filósofo, que ele morreu em 1900? Esse cara tinha uma espécie de experimento. Tem um parágrafo lá de um livro dele que ele coloca uma pergunta. Ele pergunta assim... um diabo aparece, ele diz assim, um diabo aparecer de noite na sua casa e te perguntar se você viveria tudo que você já viveu de novo. Você responde sim ou não. Sim ou não. Tudo de novo igualzinho do jeito que foi. Não, obviamente que não. Não? Sim. Eu não quero viver tudo de novo, não. Pô, eu não queria não, mas eu viveria tudo de novo. Olha que interessante as 3 respostas. Não, gente, eu mudava algumas coisas. Você é ressentido. Sim, você não é ressentida. E não, mas eu mudaria algumas coisas. Não, porque você encontrou o meio termo. Eu acho que eu mudaria sim. Eu mudaria um detalhe. Eu queria ter nascido cis. Queria ter vindo cis, né? Facilitaria Jura? muita coisa no meu caminho, talvez. Sério? Eu acho. Você é tão mais linda. Obrigada. Tipo, aí depois todo mundo é montado e todo mundo é falso, né? Não é Então, questão de ser montado ou não. Eu até gosto. Você até passou gosto por coisas não. chatas. Eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou. É porque tem várias questões envolvidas. Eu acho que facilitaria a minha vivência enquanto sua ser jornada humano. seria mais fácil. Enquanto um ser humano eu viveria. Mas você não seria tão importante, você não faria tão bem ao mundo e você não seria tão linda. Tô sem graça, gente. Não pode. Ganhou Olha o mais coração. esse Tiburi fazendo isso comigo. Eu brinquei com essa coisa do... se eu pudesse mudar, mudaria, óbvio. Eu acho que a experiência, ela chega e traz... traz consciência também, né? Mas é isso, eu acho que todas essas experiências me trouxeram para essa que eu sou hoje. Eu tenho um apego com essa que eu sou, eu sei que ela vai embora já, que amanhã serei outra, né? Eu tô tentando pensar e levando para o que a Monja falou. Que não é bom a gente guardar ressentimento e etc. E a gente tem que identificar aquele pensamento e deixar passar. Muitas vezes a gente não tem controle sobre isso, sobre deixar passar. Esse pensamento vem na hora de dormir, no café da manhã, no meio do banho. Eu acho que a gente tem controle. No meio de um filme. A gente não tem controle sobre o que vem e o que isso provoca na gente. Eu acho que a gente tem controle sobre o que fica. Porque você não vai impedir, tem o ditado, né? Eu não vou impedir que uma pomba pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ela faça um ninho. Mas então que a coisa vem, ela vem. Desculpa, amiga, a gente não consegue impedir o que fica. Gente, porque se fosse assim, a gente não estava suscetível a traumas, a gente não teria dificuldade para superar algumas coisas. Não, tá certo, a gente tem tudo isso aí. Eu acho que vocês estão falando de duas coisas que se juntam, né? Mas, assim, então... Tem os traumas, tem as dores, tem os ressentimentos que são inevitáveis, mas eu, sinceramente, acho que as pessoas que vivem disso não têm o que fazer. Sério, você não tem o que fazer. Quem vive disso. Porque trauma, sofrimento, dor, ofensa, tristeza... A gente já viveu, todo mundo. Todo mundo. Você pega qualquer ser humano, esse ser viveu milhões de desgraças, sofreu tudo que pode ser, mas muita gente se fixa nisso, que é isso que eu acho que a Monja está falando. Então, se você fixou nisso, é porque você não arranjou jeito melhor de viver a vida.
E aí outra dá pra... ocupação. É uma ação. A falta de ação também é uma ação, E eu acho que é isso. Eu acho que é você não encontrar uma vida criativa. Uma vida que você vai fazer coisas interessantes, legais, importantes para você, para sua comunidade, ao seu redor. E as pessoas ficam. Isso tem muito a ver com a inveja, né? Que a gente antes estava aqui fazendo festa em torno dela. A inveja é isso. A inveja é a sensação das pessoas. E por isso existem realmente pessoas muito invejosas, que são aquelas pessoas que não conseguem de jeito nenhum ser criativas. Elas foram como que mal recebidas no mundo, elas fixaram nessa ideia de que elas foram mal recebidas, elas estão sempre achando que os outros devem alguma coisa a elas e elas estão sempre achando que os outros estão melhores do que elas. Exatamente. E que o mundo está em dívida, né? em dívida para comigo. Sim. E que os outros são culpados, e que os outros estão errados, e que o caminho que eles escolheram na vida é errado, e além de estar errado, eles têm mais do que você, porque o seu vestido azul, que eu não tenho. É uma injustiça. Normalmente essas sempre. pessoas são extremamente privilegiadas. Sempre que alguém vem com esse textinho de eu não tive, eu não tenho, ninguém liga para mim, olha, eu sou uma pessoa que não tem muitos talentos, normalmente essa pessoa é extremamente privilegiada. Mas você não acha que a inveja também passa por todas as classes sociais, todas as faixas discordar, etárias, todas as religiões? Não, mas eu não tô falando, eu não falo só sobre a inveja. Eu tô falando sobre essa questão de se vitimizar dessa forma, da pessoa que não tem talento, dela se apoiar em cima de... Mas a inveja é produzida. É óbvio que é. Os afetos não são naturais. Amor é produzido, ódio é produzido, são coisas que a gente aprende, que tem a ver com as relações. Olha e a que inveja. Para, eu sou romântico. A inveja, diga. Não, é tudo produzido. Diga mais, pior por é que é favor. tudo produzido, o ódio é produzido. O ódio que a gente viu no Brasil uma mentira, em Pepito. função política foi manipuladésimo. Agora, um Sim. afeto muito mais embaixo, complicadíssimo, mais profundo, oculto, é a inveja. E a inveja é manipulada. E no Brasil tem um meio de comunicação que ele é especializado em produzir inveja. Qual? A televisão. A televisão é o mecanismo que pode ser usado para produzir a inveja. O povo brasileiro, eu diria, o afeto que rege o Brasil, o cotidiano brasileiro, é a inveja. A inveja é do capitalismo. Mas a inveja é ignorante. A inveja é populista e ignorante. A inveja é controladora. A inveja é destrutiva. A inveja é branca, é europeia. Sim. A inveja, é verdade isso, ela é classista, ela é racista. A inveja é uma coisa muito horrorosa e pesa sobre nós. E sabe por quê? É o olho grande, gente. A televisão é um olho de vidro. E esse olho fica comandando o que a gente quer, deixa de querer, faz, deixa de foco, fazer. né? Exatamente. Decide o que é tendência. Define para você o que você vai olhar e vai colocar para você que você nunca vai ter aquilo que você está vendo, aquele carrão, aquela vida na novela, no jornal. Você não vai ter aquela porcaria toda que está aparecendo na sua frente, você não vai ter. Porque você também tem que ficar culpado, tem que ficar espezinhado e humilhado, se sentindo um impotente para não ter nada, mas talvez tenha alguma bugiganguinha do capitalismo. Não ter política, direitos, ter uma sociedade aberta, uma sociedade interessante, uma sociedade de alegrias políticas, enfim, saúde e educação para todo mundo, liberdade de ir e vir e por aí vai. Desculpa, Márcia, eu vou até fazer... burguesa. Olha, a inveja é burguesa. Talvez esse seja um bom momento para falar da importância da TV pública, que não tem um interesse de vender nada. Ninguém quer vender nada para você aí em casa, viu? A gente está conversando aqui, um bom papo. Claro, a gente está imbuída de ideologia, tudo está permeado de ideologia. Mas é isso, quando a gente para no break... não tem um super produto para você adquirir e levar para sua casa. Acho que a comunicação pública tem esse interesse, né, de articular ideias, de promover encontros, de construir uma rede de informação também, de comunicar, né, mais do que de provocar. Vender, de provocar, mais do que vender e aquisição e a posse. Falamos de inveja e tudo mais, mas eu acho que ressentimentos são inevitáveis e ressentimentos são para a vida toda. Por mais que essas marcas diminuam com o passar do tempo, porque obviamente o que me doeu no ano passado vai me doer menos no próximo e assim por diante. Vai ser bem baby ainda, depois passa. Mas essas marcas ficam. E essas marcas se movem, se transformam numa pessoa melhor, mas essa mágoa, né? fica lá para sempre. Às vezes numa pessoa pior também. Quando você se depara com essa mágoa ali na sua frente, materializada, com um lugar que te lembre dela ou qualquer outra coisa. A gente parece que eu tô dando não meus bois, mas não é. Tô tentando
pensar aqui, mas essa marca existe. Mas olha e esse só, sentimento vai continuar. Eu concordo com você que a marca fica. Mas imagina só, eu tava dando um rolê na bike da minha vizinha, Tereza, a bike branca, super astral, não tinha bike. Tinha a bike dela, eu era pequenininha pra bike. Dei um rolê na bike, caí, marquei, arrebentei o joelho, arrebentei o pé. Eu ando com a marca tá lá. Com o tempo, ela não dói mais, mas ela me lembra do rolê que eu tive na bike. Eu quero dizer, as marcas elas ficam, mas não necessariamente elas trazem uma coisa ruim, porque tem a dor, mas tem o prazer da bike. Claro. Aí uma pessoa chega na sua vida, ela não é só dor, ela deixa uma outra coisa também. Às vezes a dor sobrepuja o amor, hein? Não, mas veja, eu não estou dizendo que é só uma coisa. Mas aí você pode se vingar, se vinga. Sendo muito feliz num próximo relacionamento com uma pessoa ainda mais gata. Eu Elas acho amam. isso. Essa é a vingança. A vingança fizeram um monte de coisa, me chatearam, ofenderam, incomodaram, perturbaram, espancaram. Quer saber? Você feliz, que o povo odeia quando você tá feliz. Todo mundo odeia. Eu vou dar uma risada malévola. Todo mundo odeia. É engraçado como a gente se incomoda quando a gente tá feliz, né? Mas agora é hora de ficar mais feliz ainda. Gente. Chegou a hora do nosso Pajubá. Promete que não vai ficar magoada comigo se eu te fizer uma pergunta que você não vai saber responder. Eu já não sei o que é pajubá. Pronto, começou bem. Não alcancei a epistemologia fraca agora. Calma que é Não tranquilo. faz parte da minha comunidade prática de fala. Não faz parte, mas pode fazer a partir de agora. Pronto. Olha, é um linguajar que mistura línguas africanas, como Yorubá, e também é uma linguagem de rua usada pelas travestis e foi agregada pelo pessoal LGBT todo. E todo mundo usa, pode usar aí também. É o nosso código secreto. É o nosso código secreto. Pajubá, começa com isso. Eu vou te dar uma palavra, Tá. 3 alternativas. Tá. No próximo bloco, você diz pra gente qual das alternativas você acha. E aí o pessoal de casa também pensa. Vamos lá, a palavra de hoje é trem de prata. Eita, Lelê. O que significa trem de prata, minha gente? Lá vem o trem de prata. Quer dizer, letra A, pessoa intrometida que sempre chega primeiro querendo saber o que rola. Letra B, a bicha que anda toda arrumada, Montadaça. com modelão tinindo. Ou letra C, a garota motorizada que leva todo mundo pra balada. Gente, mas o pior é que as respostas todas são super convincentes. Olha, Gente, vai pensando aí, Márcia perigosa. Tiburi. Pensa aí, pessoal de casa. Marca a gente na hashtag Estação Plural. Dá sua resposta, participa agora e a gente volta. Fica aí. Só me chama de trem de prata se for coisa boa. Mistério, Pajubá do mistério. momento. Minha gente, voltamos com o Estação Plural. E o que será esse tal trem de prata? Você tá sabendo já? Você deu um Google que eu sei. Você foi lá pesquisar, né? Senta aí. Chegou a hora que o Estação Plural deixa todo mundo sem saber o que dizer. A nossa convidada de hoje é a filósofa Márcia Tiburi e ela está tentando decifrar o nosso Pajubá de hoje. Trem de prata. O que será esse trem? É um trem bom? Vamos lá, vou lembrar. Uma pessoa intrometida, uma pessoa montada que só anda nos panos, sabe? Aquela elegância. Ou aquela mina motorizada que leva todo mundo pra balada. Um trem de prata. Não tem nenhuma das alternativas. Pode juntar outra das alternativas. O que você acha que vai? Olha, eu chutaria que nem vestibular. Lembram do antigo Sim, vestibular? ABC. Você ia lá e chutava tudo, né, no concurso. Vamos pra esse gol. Eu não sei, eu chutaria o terceiro, esse aí que a menina leva as pessoas, que eu achei generoso, alguém dá carona A na motorizada. festa. Mas não é? Eu não sei. E aí? Eu vou em minha homenagem. Eu não sei, hein? Eu vou em minha homenagem, que tem um monte de gente que já fala que eu sou Não entrão, sei. que já corta todo mundo, já fala muito. A pessoa intrometida? Eu sou uma pessoa intrometida. Trem eu sou um de trem de prata. prata. É isso? Sério? Não sei. Tô chutando também. Ah, Peraí, bom. eu vou pedir uma Que revelação. alguém sabe. É a Mel, não, e a Mel? Gente, eu não faço Mel, cadê? ideia. Eu não faço ideia. Eu vou com a Márcia Tiburi. Que ela tá aqui. Isso, eu vou vamos com ela. juntos. Você tá indo com ela? Na garota motorizada? Garota motorizada. Vamos. Garota motorizada. Minha gente, olha, eu vou dizer pra vocês chutaram bem, mas essa foi pra galera.
Fefito, a pessoa intrometida. Ele é o puro trem de prata, Trem ele falou. de prata é uma pessoa intrometida. Ele sabia, nem valeu, nem valeu. Não sabia não. Você Foi chutou? você que inventou. Gol de placa, hein? Ai, eu achei. Não, isso tá no Aurélia, a dicionária. Ah, tá. Que é um livro você do leu a Michelangelo. Aurélia, tá. É. Não, genial, genial. Mas eu não sabia o que era A trem de pessoa é um prata, não. trem Você já de leu a prata. Aurélia? Não conheço a Aurélia de, assim... Gente, como assim? É, Já não, ouviu ter falar falado, gente, é disso? importante. É, o Vitor fez- Vocês podiam ter dito pra eu estudar, Aurélia. Sem graça. Mas, ó, na próxima, quando você estiver assistindo o programa ou quando você voltar aqui, tenho certeza que você vai tirar onda com o Pajubá. Não, vou começar a estudar esse negócio. Por É favor. absolutamente Próximo livro da essencial. Márcia, minha filha, vai ser a Epistemologia do Pajubá. É pronto. Muito bom. E eu vou trazendo boa notícia, hein, pra gente. Vamos lá, no último dia 7 de junho, a Justiça do Rio de Janeiro usou a Lei Maria da Penha, criada para proteger as mulheres comumente cisgênero, vítimas de violência doméstica e familiar, né, para defender uma mulher transexual. A moça vivia com um companheiro havia 11 anos e ela era constantemente agredida. O juiz responsável pelo caso legitimou a identidade de gênero da mulher ao aplicar a lei para determinar que o companheiro fosse afastado do lar e fosse proibido de se aproximar a menos de 100 metros da vítima. O Estação Plural foi até Nilópolis, no Rio de Janeiro, para conversar com ele, o juiz Alberto Fraga. Busquei na minha decisão diferenciar o conceito biológico, também da ideia de necessidade de alteração de registro e também necessidade de realização de cirurgia de mudança de sexo. Essas questões não estão ligadas à possibilidade de identificação de alguém com o gênero feminino. Isso aí não pode ser um motivo da decisão. A decisão é sempre baseada na vinculação do sentir da pessoa, da experiência íntima, da experiência social, da maneira que ela se apresenta para o mundo com o gênero, ou masculino ou feminino. Na verdade, o direito ele não é uma ciência exata. Ele depende de uma interpretação da Constituição, das leis e uma visão de mundo também do aplicador do direito. É importante que o juiz tente não deixar se contaminar de uma maneira muito profunda pelos seus entendimentos pessoais, mas também é natural que, num viés interpretativo e de aplicação da lei, venham a surgir posicionamentos diferentes. E acredito que essa decisão seja uma decisão que venha a acompanhar uma tendência atual de maior ampliação da proteção daquelas pessoas que se identificam com um gênero diverso da sua identidade biológica. Nada impede, e até espero que outros juízes também de vanguarda possam ter o mesmo entendimento que eu tive e até rogo que os tribunais superiores, quando venham a tratar da matéria, também avancem neste tema e possam também conceder esse tipo de proteção a quem precisa daquela proteção da lei. Doutor Alberto, olha, eu tô mandando para você o meu coraçãozinho e a gente vai torcendo para que outros juízes tomem decisões que valorizem a dignidade humana também, viu? Torcendo e a gente tá atenta também, viu? Hoje, nem toda mulher trans tem a sorte de ver o seu destino decidido com justiça. O Brasil não tem, por exemplo, uma lei que defina a alteração dos documentos das pessoas transexuais, que são obrigadas a procurar na justiça o reconhecimento de sua identidade. Nós já falamos sobre isso aqui no Estação Plural, você lembra? As pessoas trans, além da autodeclaração, elas precisam de um laudo médico atestando o seu gênero. Só depois disso, um juiz decide sobre qual nome você trans terá em seus documentos. Não é assim, Mel? Como que funciona? É complicado porque, por exemplo, eu achei muito legal a decisão do juiz de legitimar ela, porque para mim é só isso, legitimidade. Ele disse, ele concordou com o que ela é de fato, nada mais comum. Isso. E eu fico estarrecida porque eu acho isso tão natural e eu não consigo dar parabéns porque ele só desenvolveu o trabalho dele. Ele fez o que ele devia fazer. Eu acho que é exatamente aquilo que ele disse sobre desconsiderar as questões ideológicas dele e julgar aquilo como aquilo, né? Porque é basicamente isso, como um ser humano que é e respeitando, de fato, a identidade da pessoa. Que ela se apresenta. Quantas vezes a gente chega para fazer essas alterações nos documentos, fazer essa retificação, e os juízes barram.
fico chateada com o fato das pessoas, de ser uma notícia boa isso, deveria ser uma notícia comum. Nós, mulheres trans, fomos retiradas da lei do feminicídio. Por quê? Nós não somos mulheres, quer dizer, a gente é só uma palestra, um símbolo. Mas eu acho que é por isso que existe a rede de sororidade entre mulheres, né? Eu gosto de dizer que feminismo, para mim, é isso, uma rede quando a gente de solidariedade. Né? A gente precisa se integrar. É muito bom ver uma pessoa se pronunciando nessa linha, ainda que não faça mais do que aquilo que seria, enfim, o óbvio, o elementar, mas num contexto em que a gente está talvez num estado de exceção, em que a falta de respeito, a falta de honestidade, o autoritarismo, em que as pessoas, inclusive, estão autoritárias e elas estão se autorizando a ser más. Elas estão indo para um excesso de maldade, uma falta de reconhecimento do outro, que realmente a gente está num clima fascista, um ódio ao outro, uma indignidade geral uma lançada. Monstrificação, né? Uma negação da humanidade. Muita negação pessoa. Dessa humanidade do outro. Mas como se o outro isso. não devesse existir. A ser más. Então. Você definiu da melhor maneira. E como se o outro não devesse existir. E aí vem uma coisa que eu estou muito espantada, que eu estou chamando assim de ignorância populista. Essa ignorância que tem ganhado votos, e tem ganhado adeptos, e tem ganhado crentes nas igrejas. Essa ignorância que tem a ver com os meios de comunicação, com as igrejas e com aqueles que controlam os discursos. Sim. Isso é muito perigoso, muito pesado na nossa cultura atual. Então, a gente tem que combater isso. Claro. E uma coisa que tem que combater é a ignorância relacionada ao assunto sexo e gênero. Por exemplo, os fundamentalistas neopentecostais que detêm o poder e o discurso e que criam teorias bizarras, que são fruto de uma tremenda ignorância que é orquestrada para ganhar espaço, para ganhar poder, inventaram um negócio chamado ideologia de gênero. Nossa, não fala isso, Mal eu fico sabem, o povo não faz ideia de que eles inventaram essa coisa maldosa, diabólica, do mal, para usar a terminologia ainda bem que desse povo, que é para acobertar o fato de que eles estão plantando uma ideologia de gênero. Já existe uma ideologia de gênero vigente e hegemônica, né? Sim, a ideologia de gênero heterossexual. Heteronormativa. Heteronormativa, que é da heterossexualidade compulsória, que é cisgênera e que é absolutamente machista, patriarcal, capitalista e que serve para dominar as pessoas, como as igrejas, que servem para dominar as pessoas, que usam o nome de Deus para acobertar toda essa cretinice que eles vêm fazendo. Isso me deixa, assim, realmente muito espantada. Então, tem que saber que não existe nada natural. E o pobre do povo, as pessoas comuns que não têm tempo de estudar, ou que não tiveram educação, ou que não têm como estudar, ou que não fazem ideia, que estão mergulhadas no dia a dia, no senso comum, trabalhando que nem loucas, tentando viver, sobreviver. As pessoas não fazem ideia que sexo é uma invenção. Que se eu resolver trocar minha roupa, aqui estou parecendo mulher, né? Se eu quiser trocar minha roupa, se a gente quiser, se todo mundo quiser aqui trocar de roupa, trocar de gênero, trocar de sexo, a gente troca, porque isso é uma invenção, só que as pessoas... Cabe a nós decidir o que a gente é. Sim. Não os outros. Pois é. Então, não tem natureza, acabou a natureza, nunca teve a natureza. Mas até que as pessoas possam se dar conta disso, pelo menos poderiam praticar uma coisa que várias religiões professam, muitas vezes cinicamente, mas poderiam professar de verdade, que é o respeito ao outro, o amor ao próximo. E falta. Quem faz esses discursos diabólicos, demonizantes das pessoas, do indivíduo, que é trans, ou que é homossexual, ou que é lésbica, ou que seja o que for, essa pessoa está agindo numa contradição profunda com aquilo que ela usa como, digamos, pensamento geral. Ela acoberta, na verdade, né? Se você é cristão, gente, amor ao próximo. É isso. Lázaro, Maria Madalena, pelo amor de Deus. Jesus Cristo. Pensa aí. Seja cristão, seja do bem. Ame as pessoas, deixe as pessoas. Ame as pessoas. Inclusive, ame as pessoas sexualmente. Beije alguém do mesmo sexo. Isso cura. Sim. Isso cura a maldade.
Isso cura a maldade. Eu sou a favor da gente curar a maldade das pessoas beijando alguém do mesmo sexo. Eu estou criando uma igreja, uma igreja que o batismo é você chega e beija alguém do seu sexo. Amém. Gente, tô curado! Assim seja. Amém. Axé. Amém. Namastê para essa igreja. Eu já sou parte, tá? Eu amei. Tem maldade Pode cantar comigo. É engraçado, tipo, você falando de amor aí, que eu lembro de um versículo bíblico, inclusive, que a minha avó sempre falava pra mim, e ela fala até hoje, porque minha avó é uma pessoa incrível, assim. Ela fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, para que eles não pereçam. Tipo, é muito lindo isso. Isso é amor, né? Deus deu o Filho dele para morrer pela gente. Que é para quem crê que seja heteronormativo, seja ele não branco. deu esses textos errados aí, não. Com certeza. Eu queria te perguntar uma coisa. Na verdade, abrir para os meus colegas de trabalho também, para as minhas colegas. Por favor, vamos democratizar. Como que a gente faz como cidadã diante de um judiciário que é majoritariamente masculino, portanto, potencialmente machista, que invisibiliza, inclusive, os nossos corpos. A gente tem um executivo que também é majoritariamente gerido por homens e homens brancos. Como a gente faz para fazer valer os nossos direitos e a nossa dignidade humana, a gente, enquanto mulheres, e mulheres cis ou trans? Como a gente faz para se colocar diante dessa máquina? Eu acho uma coisa, de fato, que tem um caminho, que é um caminho de politização geral da população. Para isso, a gente tem que desligar constantemente os meios de comunicação, tirar isso tirar a TV hegemônica e fazer outras coisas, encontrar com as pessoas, participar de movimentos sociais. E acho que a gente tem que transformar também o poder institucional. Então, temos que ocupar. Ocupar é o grande conceito teórico prático. É prático esse conceito. Então, vamos ocupar. Vamos ocupar as ruas, as praças, ocupar os partidos, ocupar o governo, ocupar o legislativo. Eu acho que nós podemos, por exemplo, para 2018, produzir uma bancada feminista bem interessante, poderosa, tá cheio de mulher interessante. O Brasil é um país ridículo desse ponto de vista. A gente tem 10% de mulheres participando do parlamento. Gente, chega disso. Vamos invadir esses territórios. E para fazer isso, movimento social, invadir os partidos, se filiar, pegar as amigas, engajar, candidatar, eleger e mudar esse cenário. Nós temos perdido muito no Brasil, em termos sociais, em termos políticos, em termos econômicos. Não podemos esquecer, porque os nossos governantes brancos, ruralistas, donos de igreja, donos de meios de comunicação, colonialistas, esses caras não sabem governar. Eles não sabem o que significa democracia e eles não sabem o que significa esse país. Eles não reconhecem as potências desse país, inclusive as potências econômicas, senão apenas para, enfim, para os seus próprios benefícios, né? Os benefícios daqueles que lhes interessam. Eu acho que é absolutamente possível a gente fazer um Brasil genial, exuberante, maravilhoso, gostoso de viver. E por isso eu acho que a gente deve criar uma igreja do partido tropical, carnavalesco, e do beijo gay. Amém, axé, aleluia, namastê. Com muita cura política. Olha, vamos nessa. Vamos fazer cura pelo política? Amor, vamos nessa. Cura vamos política. Começar. Começa com um beijinho, que é super básico. Depois você pode avançar para alegrias mais profundas. Mas vamos nessa. Se achar muito complexo, pode chegar abraçando. Chega abraçando, na gentileza. Depois você vai indo. Isso. E vamos desembestar essa política. Olha, eu não sei o que dizer, não. Quero dizer que tu é arretada demais, que você chega aqui já peitando todo mundo, os mais cabulosos e poderosos, e eu estou com você. Vamos juntos. Essa igreja é nossa. Quero dizer para você de casa que eu estou emocionada para encerrar esse programa e triste, porque acabou. Passou muito rápido. Acabou, minha gente. Rápido. Eu fiquei aqui sozinha. Voou. Acabou, gente. Se você Agora quiser... a gente vai lá fazer a revolução. A gente já sai daqui para fazer a revolução do amor. É isso aí. Você faça com a gente, por favor, e se coloque, porque lugares vazios, como diria Richard Knowles, são ocupados por ideologias dominantes. Vamos ocupar. Estou falando da sua cabeça também, viu? Ocupa a sua cabeça de coisa boa. Desliga a televisão de vez em quando. Vai dar um passeio no parque, tá bom?
Muito amor para vocês aí. Márcia, muito obrigada. Gratidão imensa. Minha gente querida, me despeço assim. Incrível. Muito amor, muito amor. Revolução do amor. Vambora. Beijo, gente. Até semana que vem. Que delícia, né?